Bora fazer um bolo todo pintado com altura dupla hoje. Hoje vai ser muita técnica para vocês. Esse bolo, como vocês estão vendo, ele tem uma altura dupla. Aqui no meu a gente tem um discozinho dividindo os dois bolos, porque são dois bolos, né? E aí eu coloco toda a estrutura interna, né? Aqueles palitinhos, porque fica como se fosse um bolo de andar, realmente. Só que por fora a gente vai decorar como se ele fosse um bolo só. Essa divisão a gente faz para facilitar o corte do cliente, porque aqui os bolos da gente, o padrão, a gente faz entre 10 e 12 de altura, né? 12 centímetros. Esse daqui, ele ficou em média 20 centímetros, então por isso que a gente chama altura dupla, porque fica basicamente um bolo em cima do outro. E aí, para não ficar aquela fatia enorme, né? Esse bolo, ele tem 15 centímetros de diâmetro, então ele ficaria muito alto. Então, a gente faz essa divisãozinha no meio para facilitar o corte. Então, o cliente vai partir primeiro em cima. Quando ele chega no disco ali, ele parte todas as fatias de cima, tira esse discozinho da metade e parte as fatias de baixo. Então, assim faz render mais fatias e não fica tão trabalhoso para o cliente. Porque imagine uma fatia enorme de 20 centímetros, fica muito trabalhoso. A estrutura dele, né, ficaria mais delicada. Então, dessa forma, a gente tem mais segurança. O cliente vai ter mais praticidade, né, para partir. E ele fica um bolo super bonito na mesa. Fica muito chique, né? Quem já viu esses bolos assim, pessoalmente, bem alto, é bem diferente. Porque geralmente o pessoal gosta mais daqueles bolos baixinhos, né? Então, eu particularmente acho muito mais bonito. Então, aqui a gente vai fazer esse daqui, a base, eu também vou revestir em pasta americana para ficar uma extensão do bolo. Então, eu vou pintar tudo, ele vai ficar perfeito. A cliente amou o resultado, ela me mandou uma inspiração e aí eu fiz basicamente como que ela queria, né? As flores, as cores que ela pediu e todo pintado à mão. Claro que eu sempre aviso, né, para vocês e sempre aviso os clientes, a inspiração a gente não vai reproduzir, vai ficar exatamente igual, né? Porque não tem como, é um trabalho artesanal, a gente faz tudo à mão, então não tem como. Aqui principalmente, porque como a gente vai fazer pintado à mão, né? É uma coisa ali que você vai fazendo na hora, você vai desenvolvendo. A flor pode ficar uma maior, outra menor, o formato, a forma de pintar, então não tem como ficar igual. A inspiração é realmente para a gente se basear e entender como que o cliente quer. Então aqui eu tô terminando a minha ganache, eu vou ganachear ele todinho, como eu falei pra vocês, como se fosse um bolo só. Então eu aliso ele todo, ele ficou quase do tamanho da minha espátula, como vocês podem ver. E como eu não queria que ele subisse demais a altura, eu fiz primeiro só a lateral e depois a parte de cima. Ele ficou assim, eu caprichei bastante para ele ficar bem retinho, sabe? Para não ficar com nenhuma imperfeição, porque como eu vou cobrir com pasta americana, se ficar qualquer imperfeição, vai aparecer. Então, eu deixei ele todo lisinho. Como ele tá muito alto, se a gente for cobrir com pasta americana, com aquela técnica tradicional de abrir um círculo grande, ia ser muito difícil, porque ele tá bem alto. Então, aqui eu vou usar a técnica de envelopamento, que consiste em, você vai fazer primeiro uma tira bem grande, né, que suporte ali a altura do bolo e a extensão, né, para poder rodear o bolo todo. Então, eu faço primeiro ali a lateral. A gente pode também fazer o círculozinho de cima antes, não vai interferir, né? Às vezes eu coloco o círculo em cima antes, nesse eu coloquei depois. Então, basicamente é isso. A gente vai cobrir a lateral toda e a gente não vai ter tanto trabalho, porque se fosse com aquela técnica tradicional, né, com o círculo, ia dar muito trabalho, minha gente, porque ia ficar com muita preguinha nessa lateral, por ele ser bem alto. Então, aqui essa técnica ficou perfeita. Até essa emendazinha que fica, eu consegui alisar bastante e depois eu vou fazer a pintura por cima da emenda, então não ficou nada parecendo, ele ficou bem perfeitinho o acabamento. Então eu vou cortando aqui o excesso, vou tirando todo o excesso, tá vendo? Aí vou apertando com a mão, depois a gente vai vir com o alisador pra tirar aí essa marquinha. E cortei ali bastante do excesso na parte de cima, pra ficar bem um espaço pequenininho. E agora eu vou colocar um círculo nessa parte de cima, tá vendo? Abri um pedaço de pasta, coloquei, vou acertando e vou cortando o excesso. Aqui eu vou tirar esse excesso o máximo que eu conseguir, porque aí depois eu só venho alisando e eu vou ter menos trabalho, né? Então, vou tirando, vou acertando ali, vou grudando uma pasta na outra, essa da lateral com essa de cima, pra poder juntar ali e ficar o mínimo de marquinha possível. Então, a gente vai apertando, vai tirando, eu vou cortando, para depois, quando eu vir com o alisador, essa marquinha praticamente some.
Agora eu vou revestir aqui o pratinho. Vocês estão vendo que nem precisava, porque ele é branquinho, bem delicado. Mas como eu vou pintar, fica melhor se a textura for a própria pasta. Então, para pintar no cakeboard, como ele é lisinho, não ia ficar legal, ia ficar diferente. As cores, a textura, então eu preferi cobrir para ficar tudo na mesma textura, tudo na mesma cor, porque apesar de ser branco, é diferente. Vocês podem ver aí na câmera que até o tom do branco é diferente. Então eu preferi cobrir, deixar tudo bem perfeitinho aí, para poder pintar e ficar como se fosse a extensão do bolo, esse pratinho. Fica perfeito. Eu amo fazer esses bolos assim. Uma pena que não tem tanta procura por modelos assim. Mas quando tem, eu adoro fazer. Cobrir o cakeboard, decorar ele junto, pra ficar como se fosse, né, uma tela ali junto com o bolo. Então, esse meu bolo, ele vai ficar literalmente uma telinha em branco. Bom, vamos lá, minha gente. Aqui eu tô com um bolo, né? A minha tela em branco. E eu vou precisar pintar ele todo. Nunca fiz bolo assim, todo pintado. Já fiz um desenho ou outro, umas folhinhas, umas florzinhas. Mas ele todo, não. Então, eu preciso aqui, né, de bastante paciência, calma, pra fazer tudo bem direitinho. Aí, aqui, a cliente quer as cores laranja e rosa. Flores laranja e rosa. Aí, o que é que eu fiz? Aqui eu tingi 2 tipos de laranja. Um, eu usei esse corante aqui em pó, laranja, e o outro em gel. Aí, o em gel tá esse mais clarinho e o pó tá esse. Porque ela quer a flor nesse tom. Só que aí eu vou fazer os dois pra fazer tipo um degradê, fazer uma sombra ali, uma coisa assim. Aí eu testei aqui, ficou bom, tá vendo? Aí vai ser esse mais clarinho com esse mais escuro, tá vendo? Tá esse mais escuro aqui. E vai ser basicamente isso. Então, eu vou fazer aqui primeiro uma pra ver como que vai ficar. Porque eu vou ficar olhando uma foto que eu salvei aqui de uma flor. Porque o bolo que ela me mandou tá bem de longe assim, então não dá pra ver os detalhes. Então, eu botei aqui no Google, né, tipo, flores e pintura de flores. Aí, eu achei umas bonitinhas que eu acho que eu consigo reproduzir. E vou vir fazendo, né, olhando ela e fazer aqui no bolo. Aí, depois que eu fizer, se eu definir que vai ser esse modelo que eu vou fazer, aí eu venho e mostro pra vocês e mostro como que eu fiz. Mas, basicamente, eu vou fazer primeiro assim, uma laranja. Aí, vou fazer todas as laranjas do bolo. E depois eu venho, tinjo aqui o corante rosa, faço as rosas. Depois eu faço a cor verde e faço as folhas. Porque, como eu tô usando aqui o álcool de cereais, se eu fizer todas as cores, pode ser que seque o álcool. Então, eu vou fazer por parte, né, um por um, até finalizar. Então, vamos lá. Primeiro modelo pronto, minha gente. Olha que lindo. Pra quem nunca fez a pintura assim, né? Tô diretamente no bolo, ficou legal. Aqui na câmera não tá dando pra ver muito, mas aqui tá tipo como se ela tivesse abertinha, tá vendo? E aqui o miolinho, é porque não dá pra vocês verem, porque eu coloquei bem um degradezinho, não tá focando. Do laranja mais claro pro mais escuro. E já fiz as folhas, pra vocês que ia fazer depois, mas eu queria ver como que ia ficar, né? Porque só a folha, só a flor não tava muito legal. Aí eu tingi aqui também o verde, coloquei no potinho aqui o marrom, que esse marrom é um pó pra decoração. E é isso, então eu vou fazer todas as flores laranja que vão ser nesse modelo. Aqui ficou a união, tá vendo? Do envelopamento. Aí ficou bem perceptível, tá vendo como vocês estão vendo? Dá pra ver bem clarinho, então vai ficar perfeito, porque ele vai ficar bem, né? Ficou bem lisinho. Aí, vou fazer mais flores dessa. E depois eu venho... Ó, agora deu pra ver. E depois eu venho e faço as rosas, né? Que vai ser a cor rosa. Mas eu gostei desse modelo. Então, eu vou fazer mais aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ela. Aqui eu vou fazer uma aqui embaixo. Que eu vou fazer pintando também o cakeboard. Então, eu vou fazer, né? Bem espalhado. Aí, vou fazer aqui. Vou pegar o laranja mais claro. É porque aqui já tá secando. Tá vendo que eu falei pra vocês? Aí, vou... lavar aqui o pincel porque tava mais escuro. Vou pegar um pouquinho do laranja mais claro e vou fazer o formato da flor. Então, eu vou fazer aqui. Eu fiz mais ou menos assim, né? Porque na foto que eu salvei, eu tenho uma flor pronta, né? Mas eu não sei qual a ordem que a pessoa fez, usou, né? Então, eu criei minha ordem. Contanto que o resultado fique bom, é isso que importa. Aí, vou fazer esse formatozinho aqui da flor toda, com esse laranja mais claro. E é sempre bem pouquinho do pó, do corante, minha gente, porque senão pode encharcar demais e escorrer. Então, vou pegando sempre bem pouquinho.
Aqui o bolo tá sendo a minha tela. E aí, tô fazendo, passando um pouquinho, tá vendo? Como vocês estão vendo. Porque isso aqui já dá um efeito bonito também na flor. Pronto, pintei ele todo com esse laranja mais claro. Aí, agora eu venho com o laranja mais escuro, que também já tá secando. Vou colocar um pouquinho mais de álcool aqui. Com esse laranja mais escuro, eu vou dar o formato aqui de como que a flor vai ficar aberta. Então, eu vou fazer assim. Vou vir aqui. E é bem pouquinho, pra não encharcar demais. Pronto, aqui a minha flor vai ser onde ela vai ficar aberta. Não sei se na cabeça de vocês faz sentido, mas na minha faz. E aí, eu venho aqui fazer também a bordinha, bem pouquinho, que eu vou pegar esse outro pincel que é assim, ó. E vou fazer descidinho assim, pra ficar como se fosse o formato de uma vassourinha. E aqui é camada por camada, minha gente. A gente vai fazendo, vai pintando, até ver que ficou bom. Ó, aqui já dá um formatozinho de uma flor, tá vendo? Aí depois eu pego um pouquinho do amarelo. O amarelo eu tô usando somente o corante em gel mesmo, não diluir. E aí eu venho fazendo umas corzinhas assim, só pra dar um toque de amarelo. Pra ficar bastante degradê, como eu falei pra vocês. Laranja, claro, laranja mais escuro. E eu incrementei também o amarelo, porque aqui não tá dando pra vocês verem, mas pessoalmente dá pra ver. E dá uma enriquecida a mais, sabe? Fica mais assim, mais realista. Depois que eu fiz aqui, ó, esses laranja, tá vendo que já tá um formato de uma flor, né? Aí eu vou pegar esse daqui bem fininho e vou vir aqui no marrom e vou fazer uns tracinhos. Deixa eu só tirar o excesso. Uns tracinhos como se fosse a semente da flor. Aquele fiapinho que fica na flor, né? Vocês sabem. E aí bem clarinho, tá vendo? Porque ele tem que ficar como se tivesse dentro do miolo. Então, tudo aqui é bom a gente fazer por camadas. Faz, se achar que precisa de um pouquinho mais, reforça. Mas é bom porque se a gente colocar muito, não tem como tirar. Mas se a gente colocar pouco, tem como reforçar. Então, aí depois eu venho, eu vou fazendo uns pontinhos. E foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Aí eu vou fazer uns pontinhos. Acho que aqui tá bom. Eu não tô conseguindo gravar direitinho, minha gente, porque eu tô segurando e fazendo, né? Mas vocês vão vendo aí, só pra pegar um pouco da ideia de como que eu tô fazendo. Aí fiz os pontinhos. Aí agora eu vou fazer a folha, tá vendo? Não, agora vem o contorno, um pouquinho mais escuro. Tá vendo que essa daqui tem uma borda laranja bem forte. Então, eu vou pegar aqui, vou botar só um pouquinho mais de álcool, tá vendo? Porque seca, aí fica só o pó. Botei aqui mais álcool, aí eu vou pegar aqui um pouquinho mais e fazer como que eu fiz essa, tá vendo? Uma borda mais forte. Aí, essa aqui já é a segunda camada. Na outra eu fiz assim, eu fiz duas camadas, tá vendo que tá fortalecendo um pouquinho mais aqui essa cor. E é bem assim, não tem um formato específico, porque é uma rosa, né? Então, a rosa pode estar virada para um lado, pode estar virada para o outro. Então, cada uma aqui eu vou fazer como meu coração mandar. Vou fazendo, né? Cada uma de um jeito. Aqui eu acho que já tá legal. Tá bem delimitado assim, as pétalas, acho que ficou bom. Aí eu vou vir agora pra folha. A folha eu vou pegar esse aqui, que é um pouco mais gordinho. Vou pegar aqui o corante verde e vou fazer duas folhinhas assim, ó. Eu vou dando batidinhas, minha gente, pra delimitar primeiro, pra não acabar errando. Aí depois eu venho e vou preenchendo. Acho que assim tá ficando mais fácil pra mim. Aí vou dando batidinhas, vou fazendo.
Aí aqui a gente vai descer um pouquinho mais grosso, seguindo a folha, tá vendo? E depois eu vou vir com o mais fino. Esse que eu usei o marrom, eu vou dar uma lavada nele aqui. Eu tô com um copinho com água. Aí venho aqui com esse mesmo verde. E vou só fazer o risco aqui, ó, mais fino. E aqui, como a flor vai descer até o prato, eu vou vir até aqui tudo, tá vendo? Deu nem pra gravar pra vocês verem, porque, desculpa, minha gente, eu tô gravando e fazendo, então não vai ficar perfeito. Aí eu venho aqui e vou depois fortalecendo um pouquinho mais, deixar um pouco mais grossinho. Tá vendo? Mas aqui eu já fiz o caule dela. Aí eu vou fazendo. Aí aqui eu vou fazer umas folhinhas. Vou puxar aqui com esse mais fino. Fazer uma folhinha. E vou fazendo mais onde eu achar que fica legal. Esse pincel é bem fininho, então fica bem delicado o traço. Aí fica bem bonitinho. Depois, se eu quiser, eu vou engrossando, mas eu gosto de fazer com ele porque não fica grosseiro. Ó, fiz aqui algumas. Aí eu vou vir com outro corante que eu coloquei aqui nessa tampinha, ó, que é um verde mais forte. É tipo um verde bandeira. E com esse verde eu venho fazendo alguns traços pra dar uma profundidade, sabe? Pra ficar ali 2 tipos de verde e deixar ainda mais realista, né? Porque flor e folha não é uma coisa que nem a gente fazia quando era pequeno, né? Um desenho com uma cor só e com um traço só. Tem profundidade, tem vários tons, tem textura. Então eu vou fazendo aqui. Puxa até uma folhinha assim a mais, tá vendo? Aqui também. E aí eu vou fazendo, minha gente. Aqui eu vou realmente brincar de fazer bolo. Vai ser aquele bolo gostoso de se fazer, porque eu vou fazendo aqui conforme meu coração mandar. Ó, tá vendo? E aí aqui acho que ficou bem legal. E agora eu vou fazer várias com essa mesma flor. Tá vendo que ficou diferente, mas fica o mesmo efeito. Então eu vou fazer várias dela. Também não vou fazer muita pra não preencher demais, né? Tem que sobrar espaço pra outra flor. E depois eu venho e faço a flor rosa. Aí vou mostrar pra vocês também como que vai ser a rosa. Aqui nessa daqui, minha gente, que eu fiz a primeira, eu resolvi que eu vou fazer como se fosse um cacho com várias, porque eu vou fazer alternada, né? Aqui eu fiz 2, aí eu vou fazer aqui a da cor rosa. Aí aqui eu já fiz uma solta, pra ficar bem assim, aleatório. Aí aqui tá a emenda, ó, dá pra ver aqui, tá vendo? Da junção da pasta. Aí o que é que eu pensei? Vou fazer aqui um caule bem fininho em cima dessa emenda, porque aí vai ficar mais imperceptível ainda. Aqui ninguém vai ver, tá vendo? Olha que perfeito. Aí aqui eu vou puxar uma e aqui eu vou puxar outra. Então, tô fazendo aqui, ó, veio até aqui embaixo, porque aqui embaixo eu também não revesti. Aí eu vim e fiz aqui também, seguindo certinho a emenda. Aí, ó, que perfeito. Aí aqui eu vou fazer uma rosa e aqui acho que eu vou fazer outra laranjinha. Eu vou fazer 2 rosas, vou ver. Mas tá ficando assim, ó, tá vendo? Fiz aqui essas 2. Eu tô amando, minha gente, acho que tá ficando muito lindo. E agora, vou fazer... Acho que vou fazer algumas aqui em cima também, pra poder começar a da cor rosa. Pronto, minha gente, fiz bastante das flores grandes, ó. A rosa, eu fiz assim, meio aleatória. Aí, eu tô fazendo agora uns raminhos pequenininhos pra preencher, tá vendo? Porque se eu colocar mais flor grande, vai ficar muito ruim, vai ficar muito desproporcional, porque vai ficar muita flor. Então, pra preencher esses buraquinhos, né, branco, aí eu tô fazendo, tô pegando esse pincelzinho pequeno aqui, fiz os raminhos de folha, e aí tô fazendo assim, ó, só encostando o pincel, pra fazer como se fossem umas florzinhas pequenininhas, bem aleatório. Só pra dar uma cor a mais.
Aí vou fazer rosa e laranja, tá vendo? Vou fazer uns raminhos assim no bolo todo pra preencher esses espaços, pra ficar mais, né, colorido. Depois que eu terminei a pintura, eu vim colar essa plaquinha na frente e a cliente pediu que tivesse um versículo. E aí eu fiz na própria pasta americana, eu fiz um círculo, escrevi, né, deixei secar bem para ficar bem retinha. E aí chegou a parte mais difícil, que foi escolher onde que ia ficar, minha gente, porque eu tava com pena de cobrir as flores, porque era uma plaquinha grande, então eu fiquei, né, girando, 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 procurando ali um cantinho que pudesse se encaixar para não cobrir a flor, porque eu fiquei com pena, eu achei muito lindo esse bolo, achei que as cores combinaram, a flor, o modelo, enfim, eu amei. E aí eu fui rodando, rodando, escolhendo, eu passei um pouquinho de chocolate atrás, tá vendo como vocês estão vendo, para poder colar, porque aí eu acho que fica bem mais firme, né, se a gente for colar com colinha de CMC, vai demorar para grudar, eu vou ter que ficar segurando ali, com chocolate não, eu coloco, ele seca bem rápido e fica perfeito. Então, deixei essa plaquinha secar para ela ficar retinha. E aí ficou, né, ali na frente, eu achei que ficou perfeito. Então, eu escolhi ali um cantinho, coloquei e ele basicamente estava pronto. Eu amei demais esse modelo. E o resultado ficou assim, minha gente, perfeito, maravilhoso. Eu coloquei um cakeboard branco embaixo para vocês poderem ver melhor, né? Porque como a bailarina é transparente, eu queria que ficasse um fundo branquinho ali para ver, né, certinho onde que termina o bolo. E ficou assim, bem florido, bem alegre. E aí a plaquinha também, eu fiz a escrita, né? Procurei fazer uma letra mais bonitinha. Eu errei, eu acho que umas 5 vezes, gente, para fazer essa plaquinha. Mas acho que ficou legal a letra, ficou delicada. E ficou assim, eu pintei em cima também, os espacinhos que faltaram também, tá vendo que sobraram. Eu fui fazendo esses raminhos pequenos e eu achei que ficou muito lindo e bem delicado. Se vocês gostaram, não esquece de curtir esse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se inscreve também se você não for inscrito e deixe seu comentário aqui, né, falando o que é que você achou. Espero ter outros modelos assim para trazer para vocês, né? A gente vai aprendendo junto. Vai ser a minha primeira vez fazendo, eu vou mostrando para vocês, vocês aprendem daí. E é isso, a gente vai aprendendo todo mundo junto. Então, um beijo e até o próximo vídeo.